E aí começa. Pronto. Tá gravando, pessoal. Então, com autorização do senhor Benedito, dona Aurineide, para que vocês, outros colegas do EJA 3, possam assistir a aula. Certo, pessoal? Então, ao longo desse bimestre, qual é que é a proposta da gente? No primeiro bimestre, a gente entender um pouco mais como é que o movimento ele faz com que a gente tenha saúde, com que a gente consiga se desenvolver, com que a gente consiga ficar melhor. Né? Vimos também a parte de primeiros socorros, que é importante a gente saber como algumas situações ocorrem. E aí, nesse terceiro bimestre, a gente está conhecendo algumas formas diferentes de movimentar o corpo, certo? O nosso corpo ele pode se movimentar de várias formas, certo? E que formas são essas? Só falar aqui. Boa noite, dona Ruth, tudo bem? Tudo. Pronto, deixa eu só falar. Boa noite, professor. Desculpa a demora, porque tive que baixar o link novamente. Não, tudo certo, fica à vontade. Ruth, seu Benedito e dona Aurineide já estão aqui. E o que é que acontece? Eu estou fazendo aqui do mesmo jeito que eu fiz nas outras aulas, eu gravei a aula. Ah, certo. Certo? Tem algum problema? Eu posso continuar gravando? Eu vou só fechar a câmera. Não, por isso que eu avisei. Você ia ver aí. Mas já está gravando. Eu posso continuar? Se você quiser, eu começo do zero. Não, pode gravar. Vou fechar. Pronto, fica à vontade. Mas, na hora que vocês quiserem, pessoal, pode abrir o microfone e perguntar, fica à vontade. É a mesma coisa. É só porque é uma maneira dos outros colegas de vocês também terem acesso. Quem não pode assistir na aula, ou até mesmo vocês quiserem assistir novamente, assistir quantas vezes quiser, revisa o conteúdo. Então, pessoal, como eu estava dizendo, nós íamos nesse terceiro bimestre abordando algumas formas diferentes de movimentar o corpo, certo? Nós vimos uma aula só sobre esportes, o senhor Benedito estava presente, tem várias contribuições, disse que gostava muito de futebol. A gente viu que os esportes, eles são uma maneira organizada, cheia de detalhes, cheia de regras, da gente praticar algum exercício físico, certo? Só que na maioria das vezes ele termina sendo tão sério que ele é até com um caráter profissional. O exemplo disso é o futebol. Nós tivemos também uma aula sobre as Olimpíadas, que são o maior evento esportivo do mundo. Na aula passada, a gente meio que revisitou um pouquinho a infância de vocês. A gente falou que eram jogos. O que é que terminam sendo jogos? Jogos são algumas atividadezinhas que elas parecem com os esportes. Mas qual é a diferença? Eles não têm umas regras, eles não têm tantas exigências quanto o esporte. Por exemplo, a pessoa no final de semana, eu gosto de ir para o açude, lá a gente fica brincando de bola dentro d'água. Isso é um jogo. Por quê? Porque você está se divertindo, mas você está usando movimentos que vieram do esporte. A pessoa, eu, de vez em quando, gosto de jogar uma bolinha e tal, bater o meu rachazinho. Também é um jogo. Por quê? Porque você não está assumindo compromisso de emprego. Aquilo ali para você é um lazer. E você não segue todas as regras. Você pratica apenas pelo seu prazer, por você gostar. E hoje a gente vai falar uma coisa que quando a gente é mais novo, a gente gosta muito, né? Mas tem gente que depois de velho também continua gostando. A gente vai falar um pouquinho sobre danças. A gente vai entender um pouco o que é essa forma de movimentar o corpo. Talvez seja a forma mais animada, mais alegre da gente conseguir movimentar o corpo, da gente ter saúde, certo? E é possível a pessoa ter saúde movimentando o corpo. Dançando, professor, é aquela mesma coisa que a gente veio falando primeiro e segundo bimestre todinho. Qualquer coisa que eu faço, que eu gasto energia, é melhor do que eu não fazer nada. O grande problema dessa geração, dessas crianças de hoje em dia, é que a gente está correndo o risco de no futuro eles tomarem o lugar da gente nos hospitais. Nós, naturalmente, já vamos precisar, porque a gente vai estar velho. Normalmente, quanto mais velho, mais cuidados médicos a gente precisa. Mas essas crianças, elas têm uma tendência a ficarem doentes mais cedo. Por quê? Porque elas não praticam nenhum tipo de atividade física. E nada melhor do que a gente conhecer a maior quantidade possível de atividade física. Temos esportes, já vimos. Temos jogos, já vimos. E hoje a gente vai conhecer dança.
Vamos entender um pouquinho o que é dançar, de onde é que veio, falar um pouquinho sobre a dança. Ok, pessoal? Então, primeiro, professor, quem inventou a dança, quando surgiu, como surgiu, ninguém tem a mínima ideia. Ninguém sabe quando inventaram a dança, como ela foi inventada. Ninguém tem nem ideia. Mas se sabe, pelo que já se tem escrito, pelo que já se tem pesquisado, que ela, durante o período da antiguidade, lá na época de Jesus, porque Jesus viveu nesse período, a dança ela é uma das três principais artes que existia, ao lado da música e do teatro. E se a gente imaginar, música e teatro, quando se juntam, é a dança. Dançar nada mais é do que você expressar um sentimento, você querer passar alguma mensagem através de movimentos corporais ao som da música. Certo? Então, nós temos vários relatos onde a dança sempre foi importante. Certo? Se a gente pegar a própria Bíblia, na Bíblia nós vamos ter a passagem onde o João Batista, primo de Jesus, foi morto, foi justamente porque foi atendido um pedido de uma dançarina. Herodíades, que vivia em pecado com o rei Herodes, ela tinha uma filha que era uma dançarina espetacular, que era Salomé. Salomé dançou para o rei Herodes, Herodes ficou tão encantado que disse: Salomé, se você quiser metade do meu reino, eu lhe dou. E Salomé, atendendo um pedido da mãe, Herodíades, que tinha raiva de João Batista, Salomé pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes, meio contrariado, porque tinha um carinho por João Batista, apesar de tudo, concedeu o pedido. Então, para a gente ver o quanto a dança, em um determinado momento da história, ela teve uma importância muito grande. Então, durante a antiguidade, nesse período, lá nos tempos de Jesus, a dança ela tinha um prestígio social muito grande. E isso vai permanecer durante um tempo. Certo? Mas até aqui, pessoal, tá tranquilo? Estão conseguindo entender? Show! Sim. Estou indo muito rápido, se tiver, podem falar. E, professor, se eu fosse escrever num papel, se eu fosse explicar como era a dança, o que é dança, como é que eu ia fazer? Isso é tarefa para vocês. Vocês podem falar e explicar o que é dança do jeito que vocês quiserem, e de nenhum jeito vai estar errado. A não ser que você disser que dança é rebolar a mão no pé do vidro do outro, ou dança é eu sair chutando uma bola. Aí a gente vai estar bem errado. Mas qualquer coisa que você fale sobre dança, que você envolva música, ritmo e movimento, com certeza você vai estar falando bem de dança. Certo? Então, o que é que seria a dança? De um jeito bem simples. É a arte. Por que a arte? Porque é uma coisa delicada, uma coisa que exige cuidado, exige treino. Ou coisa feia, para a gente mandar, é uma pessoa que não sabe dançar ou que dança feio. Muitas pessoas têm até o constrangimento de eu não vou dançar não, porque eu não sei dançar. Mas por quê? Porque esteticamente, para a gente, quando a gente olha, a gente sabe, Maria, que dançado feio. Então, por isso que a gente diz que a dança é uma arte. Que quem faz, faz com perfeição. Então, a dança, ela seria a arte de eu mexer o meu corpo, de eu movimentar o meu corpo, através de uma cadência de movimentos e ritmos. Professor, o que é cadência? É velocidade. Então, eu sempre vou mexer o meu corpo, eu sempre vou movimentar o meu corpo na dança, obedecendo ao ritmo da música. Isso é o que é o mais importante. Certo? Então, a dança ela é uma atividade, por exemplo, para idosos, excelente. Por quê, professor? Porque ela coloca o idoso para trabalhar a mente e o corpo. Como? Como a gente falou, a dança ela tem um ritmo. O que é ritmo? Ritmo é justamente a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que uma coisa se repete.
No caso da música, nós temos o ritmo musical. É a quantidade de vezes que as notas musicais se repetem. Alguém de vocês toca alguma coisa? Toca algum instrumento musical? Eu não. Ah, acredito. A minha esperança era o senhor, seu Benedito, mas eu acho que ninguém toca, não. Mas, por exemplo, sempre que eu escuto uma música ou qualquer coisa, eu sei que ela tem um ritmo. Vamos dizer, um ritmo do forró. O que é o ritmo? É a velocidade com que eu faço essas batidas. E se eu quiser acelerar, eu vou acelerando. Então, quanto mais rápido o ritmo, mais rápido eu danço, mais rápido eu me movimento. Então, sempre movimentos e ritmo vão estar unidos para explicar o que é dança. Então, dança é se movimentar ao som do ritmo de uma música. E acabou-se. Por quê? Porque quando eu me movimento no ritmo de uma música, eu faço isso de maneira harmônica, de maneira bonita, de maneira visualmente bacana, certo? E através disso eu posso manifestar os meus sentimentos e as minhas emoções. Como assim, professor? Você está tocando uma música triste. Eu não vou dançar como se eu estivesse no carnaval. Eu vou dançar relaxado. Às vezes eu vou só aquele balançadinho, né? Se o ritmo que está tocando é animado, um forró da festa junina, a gente se mexe com alegria. E por aí vai. Então a música, o ritmo, ele expressa muito do estado de humor da gente, aquilo que a gente está sentindo. Né? A dança, ela pode ser praticada basicamente de duas formas. Ou livre, dançando do jeito que eu quiser, que eu posso também chamar de improvisada. Ou quando eu já sei os passos que eu vou fazer, que a gente chama de coreografia. Hoje tem aquele aplicativo, não sei se vocês já ouviram falar, o TikTok, o Kawaii, mas a gente vê é justamente coreografias. As pessoas cantando uma música e fazendo os movimentos que vão transmitir uma mensagem. Quando os passos da música obedecem um ritmo ou uma letra, a gente diz ali que existe uma coreografia, que já está tudo planejado. Ah, está tudo coreografado. É porque todos os passos da dança eles estão planejados. Ok? Como a gente já falou, a dança ela sempre vai acompanhar a velocidade do ritmo. Quando eu saio do ritmo, geralmente dá errado, certo? Mas, professor, é somente ao som da dança que a gente, ao som da música que a gente dança? A gente pode até dançar sem música. Um exemplo, a capoeira. A gente não tem a música, a gente só tem a melodia. E pode ser praticada a dança. Eu posso dançar o som de palmas. Eu posso dançar sem a música, apenas com a melodia, apenas imaginando. Ok? Ao longo do tempo, as danças elas foram sofrendo transformações. Por quê, professor? Porque a dança, ela por ser uma arte, ela é um elemento da cultura da sociedade. Ela representa um povo, uma região, um pensamento. E representando isso, o que é que acontece? Ela consegue ir sendo modificada com o passar dos tempos. Vamos imaginar a linguagem, o idioma que a gente fala. Antigamente, assim que os portugueses chegaram no Brasil, chamava voz-me ser. Depois passou para voz, aliás, primeiro era vossa mercê, passou para voz-me ser. Depois passou para você. Às vezes a gente usa o tu. Tem uns que diz só você vai para algum canto. Daqui a um dia a gente está falando só, ei, ei.
Então, o idioma, ele evolui, porque ele faz parte da cultura do povo. A dança, do mesmo jeito. Como é que as danças evoluíram? Vou dar o exemplo do tipo de dança que eu mais gosto, o forró. O forró, ele teve origem com as quadrilhas. As quadrilhas tiveram origem lá na França do século XIX, que era uma dança que as pessoas praticavam na alta sociedade. Tanto que, se a gente prestar atenção, os passos da quadrilha são passos que são ditos em francês. A l'aventure, en arrière, que seria en aventure, en derrière, certo? Então, chegou no Brasil, se transformou. O homem sertanejo, o homem simples, transformou em alavantu, anarriê. Mas você vê que tem passos que são da nobreza, o beija-flor, o coroá, descoroou. Das quadrilhas surgiu o arrastapé, o forró bodó, e as variações, shot, chachado, baião. Com o passar dos tempos, surgiram os outros forrós mais modernos, com outros instrumentos. E hoje nós temos uma febre, que é o piseiro. Tudo isso são evoluções de quê? Junto com a sociedade. Se a gente prestar atenção, antigamente as pessoas se reuniam nas festas juninas, era muita gente. Então dá para você formar uma quadrilha. Depois começaram as festas. Então as pessoas começaram a se encontrar para ir dançar. Hoje, nós vivemos um problema muito grande, que o menino não gosta de chamar a menina para dançar, porque se levar um fora fica triste, Ave Maria, lá é a confusão. Então eles preferem dançar sozinho. Inventaram o piseiro, que é um forró dançado sozinho, se a gente prestar atenção. Deu nada contra, mas se a gente analisar direitinho é isso. Então, assim como a sociedade evolui, a dança ela evolui junto, de acordo com as necessidades. Ok? E se a gente analisar, uma das melhores expressões, uma das melhores formas da gente identificar, de a gente caracterizar um povo, de a gente falar de um povo, é justamente quando a gente toca no assunto dança. Por quê? Porque ela envolve movimento. Nós, nordestinos, nós usamos muito o pé, que nós andamos muito a pé. Nós temos esse pé mais inclinado, que era o costume de puxar a enxada. O homem nordestino gosta daquele negócio de abraçar a sua mulher. Então, o forró, ele tem os movimentos que representam o nordestino. Falo forró porque é o nosso ritmo mais tradicional. Tem o canto, porque a dança, ela tem relação com a música, e a música tem um canto. A gente tem a dramatização, que é a expressão corporal. A gente tem tudo isso. Por isso que a dança ela é um dos principais elementos culturais de um povo. Tanto que quando a gente vê pessoas falando do Brasil, quando um gringo vai falar do Brasil, samba, futebol, pagode, porque a visão que eles têm é justamente a visão dos países do eixo Rio-São Paulo. E no Rio a gente vai ter o samba, São Paulo a gente vai ter o pagode. Mas quando a gente fala em Nordeste, quando no Brasil se fala festa junina, primeiro lugar que se pensa, Nordeste. Eu não sou cearense, para mim foi uma decepção muito grande, eu sou potiguar. Quando eu vim morar em Fortaleza, eu acreditava que onde eu entrasse, se eu passasse em frente a uma casa, ia estar tocando forró. E hoje eu vejo que isso não é tão presente. Às vezes eu fico observando assim, eu digo, poxa, eu achava que no Ceará teria mais forró. Mas aí é onde vem. A sociedade vai evoluindo, as coisas vão se modificando. Mas o que é que acontece? A cultura, ela permanece. Então, nós ainda temos, sim, questão de pensar no Nordeste e imaginar o forró. Ter o forró como a nossa dança típica.
Mas, aos poucos, isso, infelizmente, está se perdendo. E qual é o grande problema? Quando a gente perde um pouco da nossa cultura, a gente perde um pouco da nossa identidade. Então, é importante que a gente possa transmitir aos outros, que a gente possa deixar como herança a nossa cultura. E a nossa cultura nordestina é riquíssima em danças. Seja nós, nessa região mais ao norte, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, com o forró, seja o pessoal mais para baixo, com as danças folclóricas, como o maracatu, como o frevo, como outras danças. Okay? Então, a dança, ela antes de ser um movimento corporal, de ser uma atividade física, ela também ela é a representação de um povo. E para gerar saúde, é uma das melhores coisas. Esporte, jogos, lutas, ginásticas, elas são capazes de trazer muita saúde para a gente. Mas talvez entre eles o que seja capaz de trazer a maior saúde física, porque é uma atividade que demanda energia, e isso faz com que o meu coração trabalhe melhor, os meus músculos se desenvolvam, o meu corpo se agite, entre em ação. Eu também tenho nas danças a parte emocional, a parte psicológica. Quando você dança, você entra num estado de alegria. Se for uma dança de salão que foi em pares, você se socializa com outras pessoas. Então a dança ela tem essa vantagem. Ela tanto é uma excelente atividade física, como ela também é um excelente remédio para a nossa parte psicológica. Ok, pessoal? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Se quiserem, eu desligo a gravação antes de vocês terem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade. Se quiserem comentar alguma coisa. Tudo certo, professor. Estou entendendo bem. Tranquilo? Tudo ok, professor. Show de bola. Então, pessoal, sobre as danças, era justamente isso que eu queria falar para vocês, certo? Se vocês não têm dúvida, não têm perguntas, a gente encerra por aqui. Eu vou colocar esse material lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Também vou colocar esse link com a atividade para vocês fazerem, a atividade de casa. E provavelmente depois da aula do professor Raimundo, que eu encerro aqui, essa gravação vai para o e-mail, do e-mail é que eu consigo subir para o YouTube. Aí provavelmente depois da aula do professor Raimundo, lá pelas 9 horas, eu posto o link do grupo. Tranquilo, pessoal? Agradeço mais uma vez a solidariedade de vocês com os colegas de vocês, de terem permitido que eu fiz essa gravação, que eles possam assistir. Parabenizo vocês pela frequência e desejo a vocês uma boa semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus permitir. Boa